o Bardock do Super é melhor que o Bardock do Z. Realmente não dá pra dizer qual você deve gostar mais, afinal opinião é opinião. Mas se alguém chega e fala que o Bardock do Super é melhor porque ele tem desenvolvimento e o Bardock do Z não, isso é apenas uma mentira, sabe? Mas calma lá, acho que estou apressando demais as coisas. Olá, mais de 8.000 aqui, e aparentemente deu uma treta bastante considerável, digamos assim, entre o Seção 4 e o Orgulho Saiyajin. Eu até não esperava fazer um vídeo assim, porque eu não queria entrar muito nessa treta, mas o vídeo resposta do... foi bem ruim, o Bardock super lacrador. Enfim, e para isso vamos estar trazendo assim esse vídeo aqui, mas um vídeo resposta mais ao Seção 4, porque de alguns dos argumentos dele estarem bastante falhos em relação ao Bardock do Z, e talvez até um pouquinho dele dando pontos que o Bardock do Super realmente não deveria ter, ou coisa do tipo. Ok, acho que um dos principais pontos do vídeo dele é que ele tenta contra-argumentar alguns pontos que as pessoas falam, o porquê do Bardock do Z ser um personagem melhor que o do Bardock do Super. E uma das coisas que ele falou é que as pessoas preferem o Bardock do Z por ele ser um personagem malvado. Assim, e assim ele representa melhor a raça dos Saiyajins. E ele começa dando um papo muito estranho em que os Saiyajins não eram citados sem mal no mangá. Quer dizer que eles mandarem literalmente bebês em espaçonaves para destruir toda uma civilização é algo do bem, aparentemente, no mangá? Ou até eles abertamente sentirem prazer em exterminar outras raças? Você vê o Vegeta sentindo prazer em eliminar os Namekuseidins, e isso não é citado em nenhuma vez no mangá. É sério esse tipo de argumentação que o Augusto tentar usar? Até no mangá de Dragon Ball Super, o Vegeta deixa claro que era um destino os Saiyajins serem destruídos por eles serem maus. O problema que eu acho que o Seção 4 não observou no Bardock do Super é ele justamente não mostrar essa cultura dos Saiyajins, né? Existe um problema de fato nisso? O Bardock vira um personagem menos gostável? Por isso não. Mas é de fato um argumento realmente sólido, porque as pessoas realmente não gostam do Bardock do Super. Literalmente você tem uma página do Bardock mostrando ter algum prazer em eliminar outras raças. Em uma página do Dragon Ball Minus, o mangá super pouco reconhecido, de uma página, sabe? Isso muda o fato que o Bardock continua eliminando civilizações? Não muda. Mas o que Dragon Ball Super nos mostrou do Bardock em todos esses tempos é que ele tinha, de certa forma, um remorso em fazer essas atrocidades. E, de fato, quando você coloca um personagem que tem esse tipo de remorso, né, como o Bardock do Super, fica difícil você dizer que ele é realmente um representante da cultura dos Saiyajins, se ele mostra realmente remorso do que toda essa cultura representa. Aí o Seção 4 tenta dar alguns créditos pro Bardock do Super, dizendo que o Bardock do Z ele teve um filme só pra ele, mas de fato isso não é verdade. O filme tem aí seus 40 minutos, enquanto se você pegar isso os 10 minutos do filme do Broly, o mangá especial, one shot, feito para o Bardock do Super, os 2 capítulos totalmente voltados para ele, né, no mangá de Dragon Ball Super, realmente mostra que eles têm um tempo de tela, digamos assim, mais ou menos emparelhado. E até o próprio Seção 4 falou que o Bardock do Super já fala mais que o Bardock do Z inteiro, só nesses 10 minutos do filme do Broly. Então isso não é realmente um demérito, digamos assim, para você dizer que o Bardock do Z é menos desenvolvido que o Super, e é o que ele vai começar a falar daqui em diante. Um dos primeiros pontos que o Seção 4 ele dá pro Bardock do Super ser um personagem mais desenvolvido, ele reconhece que a situação, né, que o Freeza coloca para unir todos os Saiyajins é estranha, e isso causaria destruição, e não pelo Bardock do Z conseguir através de visões, o que não é nenhum demérito pro personagem, mas enfim. Mas isso também não é um argumento a favor da inteligência do Bardock, olha como ele é mais envolvido. E vamos combinar, a inteligência não torna um personagem melhor que o outro, né? Então esse argumento do Seção 4 não faz muito sentido, né? E falar, olha, o Bardock do Super é melhor que o do Z porque ele é mais inteligente. Não tem muito sentido. Ainda mais que você lembra que o Bardock, ele não descobriu aquilo porque era inteligente. Seria muito
estranho, né, você pensar isso. Tipo, ele era o único do planeta Vegeta inteiro que descobriu que o Freeza iria destruir o planeta. Ficaria estranho, né? Ainda mais lembrando que ele é um Saiyajin de classe baixa, né? Que está isento de muitas regalias, né, que o Saiyajin de classe superior tem, né? Mas isso é citado no próprio mangá de Dragon Ball Super, em que o Elec fala, né, que o Freeza estava tramando alguma coisa contra os Saiyajins e ainda mencionando que ia tacar um meteoro na cabeça deles. Ou seja, faz sentido o Bardock descobrir isso, não por uma inteligência dele ou coisa do tipo, mas por causa do comentário do Elec. E no Bardock do Z isso é tão desenvolvido quanto. O Bardock ele recebe as visões, começa não acreditando, mas conforme as visões elas vão coincidindo com o que ele experienciava, ele percebeu, ok, essas visões são verdadeiras. É quase uma jornada do herói, se você for parar pra ver. Mas enfim, o próximo argumento que a Seção 4 dá é sobre o ódio, desprezo, teoricamente irracional, por parte do Bardock, em relação ao Goku nascer em uma classe baixa. E isso não deveria ser possível, porque deveria rolar uma identificação ali, assim como aconteceu no filme do Broly. O problema disso é que você não considera que o Bardock do Z é extremamente poderoso. É citado no filme que ele tem 10 mil de poder de luta. Então o desprezo evidenciado nesse momento é justamente, cara, eu treinei tanto, me fortaleci tanto e tive um filho inútil como o Kakaroto. É esse o desprezo que aparentemente o Seção 4 não percebeu. E pelo que foi construído do personagem do Z, faz sentido isso. E que não é demérito algum ele agir como ele agiu, muito pelo contrário, é algo esperado pela construção dele. Outro argumento que o Seção 4 dá é pelo Bardock do Super ele ter uma influência muito mais nítida nos dias atuais, né, do Goku e do Vegeta, do que o Bardock do Z. Dizendo ainda que o Bardock do Z não teve relevância nenhuma para o futuro da série, mas isso é bem errado e eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, ele começa citando que o Bardock do Super... Poxa, ele foi... É inegável que o Bardock do Super ele tem mais importância. Ele salvou o Goku diretamente. Sem o Bardock não ia existir o Goku. Pronto, então, beleza. Bardock, o personagem mais importante da série, o do Super, né? Mas isso é de fato uma coisa boa? É de fato um valor positivo pro personagem ser muito importante? E eu digo que não. Importância, assim, na lore, digamos assim, não é um argumento muito convincente. E eu acho que um dos principais pontos que eu posso falar aqui, sei lá, vamos usar aqui um argumento de Naruto, que eu acho que isso fica muito bem explícito, né, o que eu tô falando, e dizer, ah não, Naruto, você é a reencarnação do Ashura, e agora você tem um grau completamente elevado de importância, você é um deus no mundo, e de fato o Naruto conseguiu um grau de importância muito grande na série. Isso é bom? Aí eu não sei. Muita gente não gostou desse negócio do Naruto virar um deus. Outros não ligaram. Mas isso é só pra mostrar que um personagem ficar mais importante não é sinônimo de qualidade. E muito pelo contrário, eu acho que o Bardock do Z, por ele não ser tão importante, é o que ele faz ser um personagem tão gostável, né? Não ter nada de especial dentro dele, ou qualquer coisa do tipo, de fazer coisas especiais, fazer coisas grandiosas, né? Então, realmente, o Bardock do Super, ele ter um grau de relevância muito maior, não é realmente um fator que mostre como um personagem é bom. Inclusive, outro argumento que ele fala, né, para falar como o Bardock do Super é bem desenvolvido, porque ele estava tendo um conflito, né, de como os Saiyajins eram maus, né, e ele deveria fazer algo bom, dessa vez com o Kakaroto, né, e ok, legal, né. Só que ele compara isso com a evolução do Vegeta, e é completamente ridículo você comparar com o Vegeta nesse quesito. O Vegeta, ele começou como um Saiyajin extremamente mau, ele foi se apegando ao pessoal da Terra, mas ainda mantendo distância. Você percebe que o Vegeta nem abraçou o Trunks até ele completar ali seus 8 anos. Você percebe que ele não ligava pra Bulma a ponto de, se ela morresse, ok. Mas ele foi pegando afeto com o Mirai Trunks, certo? Ele foi construindo um lar ao lado da Bulma, a ponto de ficar extremamente furioso e ultrapassar o poder do Goku pelo Bills ter dado um tapa na Bulma. E não só isso, como também mostra ele se auto-regredindo, né? Quando ele se transforma em Majin Vegeta, quando ele fala que queria voltar, né, aos tempos de assassino dele, e ele não conseguir mais fazer isso. Pra só depois de tudo isso, no final, ele descobrir que o Goku era realmente um guerreiro superior, por ele ser um Saiyajin, um coração calmo, um coração justo, né, digamos assim.
E ele quer comparar essa evolução do Vegeta com o do Bardock, que só chega na história e fala: eu faço muita coisa má, né? Deixa eu salvar o Goku aqui. Eu sou o único Saiyajin que sabe que o planeta vai explodir. Deixa eu fazer algo bom. Entende a diferença? Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre quem diz que o Bardock do Z não deixou um legado, não teve desenvolvimento. É algo completamente falso, assim. Se eu fosse resumir o desenvolvimento do Bardock, seria muito mais a relação com ele, com o Kakaroto e com o resto dos Saiyajins, né? Ele começa o filme somente focado assim, em eliminar, em saquear outros planetas e tal, mas no decorrer das visões, quando ele soube da traição do Freeza, né, que o Dodori eliminou todos os companheiros dele, a gente tem aquele discurso do Torá sobre ele reunir a força Saiyajin para mostrar o poder Saiyajin pro Freeza, mostra o quanto que ele abraçou essa ideia coletiva de Saiyajin, né, que ele volta pro planeta Vegeta para tentar reunir as forças Saiyajins para enfrentar o Freeza. Ele olha pro Goku e você vê claramente que ali estava sendo feita um tipo de ligação entre eles, né? E antes disso, o Bardock completamente desprezava o Goku, ignorava ele, mas depois disso, o Kakaroto de fato faz muito mais presença nas visões dele, ele realmente se importa, a ponto de falar, é você mesmo, Kakaroto, que tá na minha visão, assim. E sobre seu legado, é justo dizer que é justamente a batalha dele contra o Freeza. Vegeta, não importa que método eu vou utilizar para lutar, mas entenda, eu não posso ser tão cruel como você. E também não consigo entender direito o que realmente é um Super Saiyajin. O lugar onde você e eu nascemos era o planeta Vegeta. Foi o Freeza que o destruiu. E nós, os Saiyajins, fomos seus ajudantes mais fiéis. E apesar disso, ele matou a todos, menos a nós. Matou também o seu pai e o meu. Você não estava triste com a morte de todos os Saiyajins. Estava humilhado porque esse miserável os manipulou por prazer. E eu quero que me dê um pouco desse orgulho por todos os guerreiros Saiyajins que você assassinou. E também por todos os Namekuseidins que matou. Eu juro, você vai morrer! Pra convencer o Goku a lutar como um Saiyajin contra o Freeza, ele justamente menciona o Bardock, pai dele, e isso ainda fica mais claro no do anime, quando o Goku, mesmo utilizando o Kaioken aumentado em 20 vezes, ele não conseguia fazer nada, ele estava duvidando lá do seu orgulho Saiyajin. Kakaroto, você me decepcionou. É esse todo o seu poder? Aonde está o seu orgulho de Saiyajin? Eu não sou um Saiyajin! Você é um Saiyajin. Tem a honra de ter o sangue da raça Saiyajin. Foi Freeza que destruiu o planeta Vegeta, onde você e eu nascemos. Seu orgulho de Saiyajin não fica ferido com essa criatura atacando você todo o tempo? Meu orgulho de Saiyajin? Seu pai, Bardock, e também o meu, o Rei Vegeta. Sua morte não ficará sem castigo. Juro que o vingarei. Eu queria eliminá-lo com minhas próprias mãos. Mas ele me matou com muita facilidade. Se compreende o que eu sinto, por favor, vença Freeza! E eu acho que esse era o legado do Bardock. Se não tivesse todo esse negócio dos Saiyajins serem eliminados pelo Freeza, serem tratados como fantoches por ele, talvez o Goku não conseguiria se transformar em Super Saiyajin, mesmo com toda a sua determinação de terráqueo. Então, se eu fosse dizer, o legado do Bardock é justamente isso, o Goku em Super Saiyajin. E eu realmente não queria parar por aqui, porque a gente ainda pode analisar mais uma mídia, né, que o Bardock aparece, que é a do OVA, em que eu acho que o desenvolvimento que o Bardock tem, ele é muito mais coerente também com o personagem do que o desenvolvimento que o Bardock teve no Super. Ele volta no tempo, né, e ele começa a se relacionar com aqueles alienígenas e tal, não de uma forma completamente amigável como no Super, mas ele chega perdido, não sabe o que está fazendo, mostra um certo distância, né, dos alienígenas do planeta Plant, mas aí ele começa a criar
uma relação com aquele garotinho, e aí ele lembra dos companheiros dele que foram assassinados pelo Freeza, que agora os alienígenas do planeta Plant estavam sendo eliminados pelos Tillage. Ele fala, ok, eu vou lá lutar contra o Tillage. E isso é algo completamente mais coerente, né, digamos assim, do que o Bardock do Super, ao ver os seres, né, que ele devia matar, que no caso é a mãe do Granola e o próprio Granolinha de fato. Ele vê eles, vê a Jeanne, vê o Kakaroto, e ok, isso é um motivo válido para ele não querer matá-los, mas assumir um manto protetor, querer já virar amigo do Monaito, sabe? E já querer ajudar eles. E eu acho até legal que, mesmo assim, o Bardock ainda mostra assim, um certo caramba, por que eu tô ajudando essas pessoas, sabe? E eu acho até isso legal, mas para algumas pessoas realmente não é suficiente um Saiyajin combatente que deveria ser um assassino e tal, chegar lá e simplesmente abraçar a proteção, né, da mãe do Granola e do Granolinha. E se alguém gosta de importância, né, nesse OVA o Bardock simplesmente vira lenda, né, que ia se tornar o Super Saiyajin, né, então quem gosta aí da importância, né, do Bardock, aí ó, o Bardock vira um Super Saiyajin nesse OVA também. E pelo amor de Deus, se você prefere o Bardock do Super, tipo, os caras trocaram descaradamente a origem do Goku, né, e copiaram pra caramba a origem do Superman, né, trocaram aquele design único e elegante, né, do Bardock do Z e trocaram por um completamente genérico e tal, tiraram a bandana do Bardock e excluíram a trupe dele, cara. Não excluíram, ela ainda tá no filme, mas a trupe perdeu completamente a importância dela. Enfim, memes à parte, espero que tenham gostado desse vídeo. Digam aí qual Bardock vocês preferem, é claro. E se vocês têm algum contra-argumento para alguma coisa que eu falei, sinta-se totalmente livre para comentar aí nos comentários. Né? Bom, obrigado por virem até aqui. Tchau, tchau.